Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FaceCast da DortMed. Eu sou a doutora Fabiana Oliveira, fisioterapeuta, especialista em mestre em DTM do orofacial, e estou hoje com o Dr. Josué Sampaio e com o Dr. David Zilli. Obrigado pelo convite, tá? Eu sou Josué Sampaio, sou graduado em odontologia pela Fundação Hermínio Ometo em 2005, especialista em cirurgia e trauma bucomaxilofacial pela EAP-EPCD. Me formei em 2008 na especialidade e desde então estou trabalhando com essa questão de reconstruções faciais, de traumas faciais, que é o nosso maior foco na especialidade hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Meu nome é David Zilli, eu sou graduado pela Universidade de Brasília em odontologia, fiz minha residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilar no Hospital de Base de Brasília. Depois tive algumas experiências, um fellow nos Estados Unidos, na UT Southwestern, e também um outro fellow em Paris, na Clinique Hartmann, com o professor Benoit Philippe. E muito obrigado pelo convite. E para você que nos acompanha então no YouTube, curta, comente e compartilhe. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre próteses customizadas e reconstruções ósseas. Como que a gente pode estar desenvolvendo uma prótese customizada em cirurgias de traumas? Que é uma coisa ligada à outra, né? Exato. Às vezes você pega um paciente, um politrauma, fica sequela de reconstrução óssea, entendeu? Então muitas vezes a gente precisa, para reconstruir, é muito mais indicado você fazer uma prototipagem, uma reconstrução 3D, para você devolver a função, a estética, a autoestima do paciente. Entendeu? Então acaba sendo interligado, uma fratura patológica. Eu vou tocar como uma emergência. O paciente de emergência que chegou no hospital e que passou por um trauma. Hoje, como que é a abordagem de vocês? A gente acaba encaminhando esse paciente já para um planejamento virtual, para uma prótese customizada? Como que vocês acabam? Que quando a gente fala de reconstrução, né, a gente fala, tipo assim, de um procedimento, quando se trata de um procedimento com um planejamento cirúrgico 3D, a gente está falando de um procedimento eletivo. Ou seja, você pega um paciente politrauma, uma urgência sem emergência. O primeiro quadro é você estabilizar o paciente, dar o suporte básico de vida, corrigir as fraturas. Teve uma perda substancial grande de tecido ósseo. Você tira o paciente do quadro de risco e faz o acompanhamento ambulatorial, que daí nesse segundo estágio de reconstrução que entra a prototipagem. Existem poucos centros no mundo que conseguem fazer isso de uma abordagem emergencial. Então, hoje nos Estados Unidos, por exemplo, tem 2 locais só que você consegue. Na África do Sul tem um outro centro em Pretória, tem um outro na Universidade de Tóquio, no Japão, mas que consegue já fazer de maneira emergencial. A grande maioria dos centros no Brasil, especificamente, eletivado. Tudo de maneira eletiva. Você vai tratar a sequela posterior. Hoje, o paciente que chega, então, de forma emergencial nos hospitais de base que nós temos aqui no Brasil, o paciente, então, vai estar fazendo uma cirurgia de urgência, de emergência. Posteriormente, depois de quantos dias, como que isso é feito a nível de convênio, né? Porque a gente não está falando de SUS, mas sim aqueles pacientes do convênio que acabam passando. Daí você tem aquele trâmite, porque a gente acaba batendo muito em regulamentação, em legislação. Estou te falando agora do ponto de vista como auditor de operador. Então, assim, o primeiro ponto a ser analisado, o paciente possui indicação? Possui indicação, ok. Depois que passa por todo aquele processo de análise da operadora, né, que demora 30 dias corridos, processo de análise, e você tem a validação do procedimento, do processo, tem autorização, tá? É feita os exames pré-operatórios, ou seja, tomografia recente, tá? É encaminhado todos os exames necessários para a empresa, para a fábrica, para ser feito o projeto 3D, tá? Daí esse projeto 3D eles devolvem para o cirurgião assistente, em comum acordo, valida, daí passa pelo processo de fabricação. Né? Daí depende. Depende do tipo de tecnologia que você vai usar, e a gente pode destrinchar um pouquinho essas tecnologias também. Mas basicamente é isso. A gente vai tratar uma sequela, o paciente faz aquela tomografia depois de estabilizado esse quadro inicial, e você perguntou quanto tempo.
geralmente são alguns meses depois do trauma inicial. Você tem que estabilizar o paciente, o quadro sistêmico, dependendo da gravidade do trauma. O paciente fica meses no hospital, ou semanas, né, numa unidade de tratamento intensivo. Isso não se aplica somente a buco. A ortopedia, por exemplo, se não for uma fratura tão complexa, você pode tentar alinhar e depois, num segundo momento, abordar a sequela. A neuro. A neuro também. E quais são as tecnologias hoje que estão acessíveis para a gente estar fazendo esse tipo de abordagem? No Brasil, você já tem à disposição tecnologias de alto nível de fabricação desses tipos de soluções personalizadas, né, ou paciente específicos. Hoje, basicamente, existe, como o Josué bem colocou, existe uma questão burocrática e uma questão até regulatória em torno desses tipos de dispositivos. A própria Anvisa, ela não sabe muito bem nem como chamar cada um desses dispositivos. Então, hoje, a gente está percebendo um direcionamento para os implantes paciente específicos. Então, basicamente, a indústria tem um range, né, ela tem ali um intervalo de dimensões possíveis, que isso foi registrado e validado na Anvisa, e aí você tem que adequar aquele seu paciente dentro daquele range. Então, tem uma placa, por exemplo, de reconstrução de mandíbula de 10 centímetros. Se for um caso que foi registrado dentro desse range, né, que vai tipo 5 a 11, a de 10 se enquadra ali. Se for uma placa de 12 centímetros, por exemplo, aí ela já entra numa outra categoria, que é uma categoria sob medida. Aí ele tem todo um trâmite regulatório diferente, que você tem que fazer a submissão do registro daquele caso especificamente para a Anvisa, e aí é um trâmite regulatório um pouco mais complexo, porque o paciente ele tem que assinar um termo, o cirurgião tem que assinar um termo de que aquele material está sendo desenvolvido de uma forma que não foi, que os testes mecânicos não foram feitos específicos para aquela dimensão, e aí o paciente e o cirurgião assinam esse termo se responsabilizando em comum acordo de ser um material não totalmente regulado. Então, o sob medida ele se encaixa nessa especificação. Me diz uma coisa, com os pacientes com deformidade, né? Se aplicaria então nesses casos? O paciente hoje que já vem com uma deformidade óssea, ou porque nasceu desse jeito, ou porque passou por um trauma e ficou com essa deformidade, entraria nesse caso? Pode. Eu acho assim. Desculpe interromper. Não, sem problema. Assim, deformidade óssea, vamos deixar bem claro, tipo assim, alguma deformidade não no caso assim, um paciente sequelado de um tumor. Sim. Que passou por um procedimento de uma hemimandibulectomia, tá? Porque quando a gente fala de deformidade óssea, a gente não pode esquecer que quando a gente fala de cirurgia ortognática, a gente está falando de deformidade óssea, entendeu? Então, assim, ao meu ver, tá? A prototipagem, apesar de existir esse recurso das placas customizadas, né? Essas placas customizadas, elas são indicadas quando a gente tem uma deformidade severa, onde as placas convencionais não se atentam a isso. Mas, assim, a prototipagem, ela veio para cá, ela está aí para ser usada por nós por causa da questão exatamente de reconstrução de pacientes que estão mutilados, resultantes de alguma sequela, ou de algum tumor ósseo, ou algum trauma que teve perda óssea. É daí que parte o processo, né? Quando a gente fala de diferentes tipos de modalidades de alterações de formação, de desenvolvimento, basicamente a gente pode classificar entre dois grupos, né? As deformidades congênitas e as adquiridas. A deformidade congênita é aquela que o paciente nasce com uma tendência de ser classe 2 ou classe 3, né, da mandíbula mais ou menos projetada, ou se um tumor, por exemplo, congênito, que o paciente já nasce ali com uma possibilidade ou uma eventual propensão àquele tipo de tumor, isso também se enquadra ali, mas as deformidades adquiridas, a gente tem patologias prévias associadas, por exemplo, ao tabagismo, isso também se inclui numa deformidade adquirida, ou trauma, por exemplo. Hoje já existem diversos trabalhos que mostram os benefícios das personalizações, né, dos implantes pacientes específicos, não somente para os casos de deformidades adquiridas. A deformidade congênita hoje é um dos grandes focos das publicações, o que a gente consegue de benefícios para esse tipo de paciente. Então hoje já tem trabalhos que mostram os benefícios em relação à previsibilidade de resultado, por exemplo, linha média desviada, ou correção do quente, ou correção do ió,
quando a gente usa, por exemplo, essas placas personalizadas, inclusive para cirurgia ortognática. Então, o primeiro ponto é benefício em acurácia. A gente tem precisão substancial quando comparada às placas tradicionais. Segundo ponto é a questão da acurácia, o primeiro. Segundo é tempo cirúrgico. Hoje a gente sabe que depois da curva de aprendizado estabelecida, a cirurgia ortognática personalizada reduz muito o tempo cirúrgico. A gente está falando aí de uma cirurgia que leva 3, 4 horas para uma cirurgia que hoje as publicações colocam abaixo de 100 minutos, abaixo de 1h40. E hoje as operadoras elas têm ciência do custo do minuto cirúrgico. Então, nos Estados Unidos, só para a gente ter uma ideia, a média do minuto cirúrgico ele está em torno de $62. Então, você imagina uma cirurgia ortognática que saia de 4 horas, 5 horas para 1h30, 1h40, a gente está economizando aí 100, 200 minutos de cirurgia vezes 62, a gente está falando, em média, uma economia de 10, 12 mil dólares pelo simples fato de você estar usando uma solução customizada. E isso não sou eu que estou dizendo, as publicações todas dizem isso, e aí quando a gente pega o custo global da operação, a placa sob medida, ela, sem dúvida nenhuma, ela é um pouco mais cara porque tem todo um trabalho em volta para se fazer especificamente para aquele paciente. Enquanto que a gente compara com uma placa como essa, que ela é feita de estoque, a gente põe uma chapa de titânio e a máquina vai fazer 50 placas iguais àquelas, e o cirurgião faz aquela dobra. A placa sob medida não. Então existe um custo agregado naquilo, que o objetivo e o sonho de todo cirurgião é que aquele custo se aproxime ao máximo possível de uma solução de estoque. Esse é o sonho utópico de todo cirurgião. Mas os benefícios, o custo global da operação, ele é significativamente reduzido quando a gente compara, primeiro, tempo cirúrgico, segundo, menor necessidade de reintervenções. Então você imagina um paciente que tem um desvio de linha média, a gente corrige, mas aí ele ainda ficou com desvio residual. O paciente tem que ser submetido a um novo procedimento. É outro custo de cirurgia. Isso a gente está falando só das deformidades congênitas, isso se aplica também às questões de tumorais. Eu não vou ficar falando muito não, depois a gente, para a gente ter um pouquinho mais de... Falando em tempo cirúrgico, que você acabou de colocar que os pacientes acabam um tempo cirúrgico muito menor, a técnica cirúrgica seria minimamente invasiva também ou não necessariamente? Não necessariamente você vai associar a técnica minimamente invasiva com a customização. Não existia nada até 2021 em relação a publicações associando a técnica minimamente invasiva para cirurgia ortognática e a customização. Em 2021 nós fizemos essa primeira publicação no Journal of Oral Maxillofacial Surgery, associando essas duas técnicas. Não existia nada até então. Então a gente tem os benefícios de diminuição de tempo cirúrgico, o paciente fica menos tempo sob anestesia geral, então o custo biológico para o paciente é reduzido, o paciente ele se beneficia muito mais. Num espaço de tempo que o hospital faria 3 cirurgias, você consegue fazer 5, 6 cirurgias, você consegue reduzir bastante o tempo cirúrgico individual de cada um daqueles procedimentos. E quando a gente fala, por exemplo, em reconstruções, fora do Brasil se faz muito reconstruções microvascularizadas. Reconstrução microvascularizada é quando você associa a remoção de um enxerto com, e ele pode ser osteomiocutâneo, cutâneo, a gente pode trazer músculo, pele e vasos juntos e a gente faz a anastomose na região do sítio receptor. São 2 equipes, é um custo infinitamente maior, e hoje as publicações mostram também reduções de até 50% no tempo cirúrgico quando a gente usa uma solução customizada para esse tipo de aplicação específica. Então, sem dúvida nenhuma, os benefícios superam em muito os malefícios, vamos dizer assim, que hoje, para mim, sem dúvida nenhuma, é uma questão de custo. O custo é o principal inimigo dessa solução, mas lá atrás, eu gosto muito de fazer essa analogia, as televisões de plasma custavam um absurdo. Uma televisão de 42 polegadas era o preço de um carro. Hoje, com R$2.000, você compra uma televisão de plasma. Os implantes customizados também. Lá atrás eles eram absurdos, estão numa tendência de queda, ainda tem um valor agregado muito alto, mas a tendência, ainda mais com a indústria nacional se fortalecendo, a gente ter resultados melhores e com custo mais acessível. Acho que o maior problema também que a gente tem aí não é só essa questão lógico, concordo com o que você falou, mas uma coisa que a legislação não é muito clara e acaba jogando contra a gente.
porque a gente tem essa questão do regulatório, né, das placas, das próteses customizadas, prototipadas, né, que na verdade são prototipadas, né, aonde ela prevê, só que também na normativa da ANS ela deixa assim, ela deixa em caráter da operadora decidir se ela percebe que a prótese customizada ela é um benefício para o paciente, só que ela deixa a caráter da operadora decidir se a operadora vai cobrir ou não. Sim. E existem vários materiais que, de repente, a operadora pode sugerir, olha, temos esse material e este material. Como que vocês acabam escolhendo o tipo de material para cada cirurgia, ou é a operadora que decide isso? Não é questão da operadora decidir. Quando a gente... porque a RN ela é muito clara, né? Quando a gente fala de RN 424, 428, que fala lá, cabe ao cirurgião, dentista ou o médico assistente, a indicação de 3 marcas, né? E a operadora tem que respeitar isso, né? Você indica 3 marcas a designação dos materiais que você está pedindo. E ela tem que trabalhar em cima daquilo, entendeu? Mas daí, como a gente tem essa questão da regulação, regulatória, então acaba barrando, tipo assim, mas não é previsto na DUT a cobertura da prótese customizada, não tem cobertura. Daí, então, isso acho que é a maior dificuldade que a gente tem no Brasil hoje, quanto é o processo de reabilitação desses pacientes, né? Então a gente vê a gente vê que a coisa está aí, só que a justiça, a lei, ela não é muito clara. Então a gente acaba ficando meio que perdido, né? Realmente, até a Anvisa, ela tem um pouco de dificuldade de entender e colocar isso tudo no papel. Mas as coisas estão evoluindo. Nos Estados Unidos as coisas já evoluíram, já existem normativas para isso. E em outubro do ano passado saiu uma nova normativa também da Anvisa caracterizando os implantes pacientes específicos no Brasil. Então é uma coisa absolutamente recente, mas a Anvisa está construindo, até porque existe uma demanda muito grande por esses tipos de soluções no Brasil. E é claro que a tecnologia que está sendo associada a esse tipo de material também existem variações. Como você falou, a grande maioria desses implantes são feitas em titânio. O titânio é um material absolutamente compatível, mas existem formas de você manipular esse titânio. Você pode fazer ele de maneira fresada, então você pega um bloco de titânio e você desgasta e a partir dali você tem uma peça implantável. Ou hoje a tecnologia que existe de mais moderna é manufatura aditiva, que é o que a gente conhece como impressão 3D. Então, basicamente, existem várias tecnologias para manipular o titânio para impressão 3D. A mais comum é a DMLS ou SLS, né, Selective Laser Sintering, que você sinteriza, você transforma o pó em uma peça sólida, então o titânio em pó, e ele, por essa fusão camada a camada, a gente constrói uma peça. É claro que o preço da tecnologia, sem dúvida nenhuma, eleva o valor dessas soluções, mas como eu falei, é uma tendência de queda e a Anvisa também já está entendendo isso. Existe essa nova normativa de 31 de outubro do ano passado que valida os implantes personalizados, seja ele feito por manufatura aditiva ou manufatura subtrativa. Então, está indo a passos muito interessantes, ainda não está na velocidade que a gente esperava, mas hoje a gente consegue, de maneira rotineira, solicitar uma solução paciente específica para os nossos pacientes. Semana passada, por exemplo, a gente operou um caso de uma paciente com displasia cleidocraniana. A paciente ela já tentou diversos tipos de abordagens prévias. A displasia cleidocraniana, para quem não conhece, é aquela síndrome daquele paciente, daquele ator do Stranger Things, né? O paciente tem aplasia de clavícula, ele consegue encostar um ombro no outro. E uma das associações dessa síndrome é o paciente ter uma alteração no colágeno tipo 4. Então, o osso ele é muito pobre. Se a gente usar um implante que não tenha ali uma afinidade maior, um tratamento de superfície maior para que a gente reabilite aquele paciente, a gente tem uma tendência de perda da solução reabilitadora, como já aconteceu com ela. Ela já tinha tentado implantes dentários no passado sem sucesso nenhum, paciente edêntula total superior e inferior, sem osso nenhum, e a gente pode associar nesses casos mais complexos de deformidades congênitas também a customização associada à manufatura aditiva. Então,
é um caminho muito grande. Todo dia saem coisas novas, tratamentos de superfície dos implantes diferentes, formas de se confeccionar esses implantes de maneira diferentes, o tipo de estrutura lática que você pode colocar na peça para aumentar a permeabilidade celular dentro da peça. Então existem realmente diversas novas tecnologias que a gente pode associar. Doutor Josué, levando em consideração tudo isso que vocês já colocaram, tanto a nível do Brasil, a nível Estados Unidos, aqui no Brasil, qual que seria o grande desafio hoje para reconstrução de traumas dessas cirurgias? Qual seria o desafio hoje que o senhor acaba vendo, né, na sua prática? Olha, o que a gente tem percebido nesses anos, eu acho que a tecnologia, o resultado final é absurdo, assim, a qualidade. Né? Você vê, porque eu acho que o mais legal das reconstruções 3D, tá, das reabilitações, né, com prótese, é você devolver a autoestima do paciente. Sem dúvida. Que é absurdo, assim. Mas o que eu vejo como a maior dificuldade hoje, talvez o David concorde comigo, é a conscientização do paciente. Sem dúvida. Por quê? O paciente chega no consultório, no ambulatório, uma patologia que você sabe que vai resultar numa sequela, numa cirurgia agressiva, e você planeja toda a reconstrução, você faz todo o procedimento não tem intercorrência. O difícil é você conseguir conscientizar o paciente que a partir daquele momento ele é um paciente especial, ou seja, ele tem uma prótese instalada, ele é um paciente que ele tem que, a partir daquele momento, ele requer alguns cuidados diferentes. O estilo de vida do cara muda, entendeu? Só que não é o que acontece. Sim. Por quê? O abençoado cai no seu consultório, você devolve a autoestima, você reconstrói o paciente, ok. O paciente com 3 meses, o paciente desaparece, o paciente cancela o convênio, Sim. o paciente some. Troca de convênio, some. Então daí você começa a ver, daí depois de 2 anos, o paciente retorna com o quê? Prótese exposta. Placa fraturada, né? Placa fraturada. Essas seriam contaminado. algumas das complicações que podem aparecer depois de 3 meses, 3 anos desses pacientes? Eu gosto, lógico, tem um caso que foi nosso, tá? Lógico, não vou citar o nome do paciente nem nada, mas o paciente, ele passou por um processo por 2 procedimentos cirúrgicos, que foi tentado a micro-revasc, ou seja, a enxertia para reconstrução óssea, passou por um processo de contaminação, perdeu esse enxerto. Uma perda óssea. Perdeu esse enxerto. Uhum. Ficou acho que 2 anos com a placa de reconstrução, tá? E foi encaminhado por uma operadora para a gente assumir o caso. Fizemos todo o processo de reconstrução. O caso ficou lindo, a gente devolveu a autoestima para o paciente, né? Só que é exatamente esse processo. O paciente morava no litoral, é muito longe, eu não vou passar. O paciente virou fumaça, desapareceu. Depois de 3 anos, o paciente retorna com um quadro de infecção de 3 anos. Com um quadro de infecção, eu estou há 6 meses assim. 6 meses. E eu falei, mas só agora você resolveu? Não, só agora eu resolvi. Resumo. O paciente não fez o acompanhamento devido, que a gente preza muito. Fala assim, olha, você é um paciente especial. A partir desse momento, é indicado o acompanhamento semestral, sabe, bimestral, até a gente ver que o paciente criou essa conscientização dele. Resumo, o paciente perdeu a prótese e teve que passar por todo o processo de novo, por uma nova reabordagem. E olha o custo para a operadora de tudo isso, né? Você entendeu? E detalhe, nesse meio tempo, o paciente perdeu o convênio, ficou sem convênio, então a gente teve que entrar por fez um novo plano de saúde, entra naquela carência que a gente chama, né, de pré-existência, que são 24 meses de espera, entendeu? Para daí conseguir passar por uma nova reabordagem. Então eu vejo que a maior dificuldade que a gente tem, por mais que a gente seja cuidadoso, a gente faça tudo da melhor maneira possível, é contar com a conscientização dele. Porque o que eu costumo falar para os pacientes é assim,
é 50-50. 50% é responsabilidade nossa de dar o melhor tratamento, o melhor cuidado. Os outros 50% é responsabilidade do paciente em seguir as orientações e caminhar junto. Então, eu acho que é o nosso pior obstáculo. Uma outra consideração que eu acho que é importante, no Brasil, quando você perguntou quais os maiores desafios que a gente tem, esse tipo de paciente, geralmente vai para o serviço público. Paciente que tem uma ressecção de um tumor, uma ressecção cística, um tumor maligno, benigno, geralmente ele é encaminhado, são poucos os pacientes que vão para um atendimento privado. E existem centros de excelência no Brasil, hospital aqui em Barretos, hospital lá em Brasília, o hospital de base de Brasília é um hospital referência, mas esses pacientes eles estão ali num serviço público e são os pacientes que não têm um acesso tão favorecido a essas novas tecnologias. Então eu acredito que isso também é um desafio para reabilitar esses pacientes aqui, especificamente no Brasil, é que infelizmente esses pacientes eles caem em um protocolo, né, de tratamento que ele não vai até o fim. Então geralmente o Brasil no serviço público ele é muito mais receptivo e ele não cuida muito do que vem depois. A gente remove ali o tumor, coloca uma placa, às vezes, de reconstrução, mas e aí depois? O que a gente faz? E não existem tantos especialistas e tantos centros com cirurgia microvascular, por exemplo, no Brasil, dentro de instituições públicas para dar prosseguimento nesse paciente. Então, essa realmente é uma das dificuldades que existem hoje no Brasil. Sabendo de todo esse acompanhamento que o paciente precisa dar a continuidade com vocês, eu acredito que o paciente também tenha que fazer algum pós-operatório mais especializado. Como que vocês acabam encaminhando esse paciente para o pós-operatório? Seria um pós-operatório, um transoperatório, logo de imediato, depois de uma semana? Como que é o protocolo de tratamento de vocês? O paciente que se submete a uma cirurgia mais complexa, como eu tinha falado anteriormente, é um paciente que você casa com ele. Você vai ficar aí por muito tempo com ele e dependendo do tipo de solução ou do tipo de patologia prévia que o paciente tem, você vai seguir por um caminho diferente. Então, o paciente, por exemplo, que já foi irradiado no passado ou que já utilizou um bifosfonato, por exemplo, que é um medicamento que diminui o metabolismo ósseo, você associa uma solução sob medida, às vezes com uma oxigenoterapia hiperbárica, você segue com o paciente depois no pós-operatório. A fisioterapia ela é essencial nesses casos, você tem que devolver a fonação para o paciente, a mímica facial para o paciente, nesses casos de pacientes de ressecção. Cirurgia ortognática, a mesma coisa. Para mim é mandatório, todo paciente que a gente faz cirurgia, ele vai para a fisioterapia. Isso tem que ter, porque isso facilita, é claro, eu costumo explicar para os pacientes. Você consegue chegar no mesmo ponto indo por uma linha reta ou indo lá na China e voltando. A linha reta é a fisioterapia, você tem um resultado no pós-operatório muito mais rápido, muito mais previsível e não fazendo nada, você vai desinchar também, você vai voltar com sua mímica facial também, mas vai levar muito mais tempo, às vezes você vai recuperando de maneira assimétrica, a sensibilidade facial também ela fica comprometida e a fisioterapia pode ajudar nesse caso também. Então o acompanhamento ele é multidisciplinar. Às vezes muitos pacientes eles perguntam, mas você vai me encaminhar para fono? O que eu vou fazer na fono? Eu falo bem, mas a gente tem todo o trabalho de educação, né? Que a fonoaudiologia não é somente falar, é te ensinar a engolir de novo, é ensinar como é que a sua língua vai se portar dentro da boca. Em alguns casos, paciente, eu já operei cantor que teve que ir para a fonoaudiologia para voltar um pouco, porque o paciente, quando a gente aumenta a caixa de ressonância dentro da boca, a voz pode mudar um pouquinho em avanços substanciais. Então, o tratamento multidisciplinar ele é fenomenal e ele é mandatório nesses casos. Sim, com certeza. O senhor concorda, doutor? Eles não têm noção, né, muitas vezes, da complexidade da coisa, né? Eles acham que tipo assim, cortar aqui... Vi na rede social... eu tava vendo no YouTube... No Instagram... Meu, não é assim, o buraco é muito mais embaixo, né? Eles não têm noção todo o trabalho que existe por trás. Quando a gente fala de ortognática, que é o procedimento eletivo, eu explico para eles assim, vocês têm que entender o seguinte, a gente encaminha para um ortodontista de confiança nosso, né, para preparar você ortodonticamente para a cirurgia,
Porque a gente está falando de, tipo assim, de movimentos milimétricos, 3, 4, 5 milímetros. Aonde se isso tiver errado, né, se tiver errado o preparo, eu não vou atingir o que eu preciso. Daí você vai culpar quem? O ortodontista ou o cirurgião que te operou? O cirurgião. Falei, então vocês têm que entender que vocês têm que trabalhar conforme o que o cirurgião pede, né? Eu até falo para eles assim, gente, cirurgia ortognática não é pastel. Então vamos sentar, vamos planejar, vamos fazer a coisa como tem que ser feita para ter sucesso, entendeu? Porque então daí eles começam a ver que não é tão um conto de fadas como era, né? Tem muito paciente que chega para mim e fala assim, e o pós-operatório, como que é? Eu já falo assim, o pós-operatório é o inferno na terra. Você vai inchar, você vai ter que acompanhar aqui, vou te ver, depois que você tiver alta do hospital, você vai vir aqui todo dia na clínica, a gente vai acompanhar. Então o paciente já fala, opa, peraí, então a coisa... Como eu imaginava. É mais complicado, né? Sem dúvida. E o nosso podcast agora já está chegando ao fim e eu gostaria que o doutor deixasse uma dica para os nossos telespectadores, não só para pacientes, mas para os nossos amigos cirurgiões bucomaxilos também. Perfeito. Na verdade, a dica que eu sempre dou é que existe um mundo que vai além só da parte clínica. Eu foquei um pouco de maneira não tradicional a minha carreira no desenvolvimento de soluções para cirurgiões e hoje uma das dificuldades que a gente tem é encontrar outros profissionais que também tenham interesse nessa área. Não somente ali ficar focado, é claro que focar na clínica, no paciente é fundamental, mas existe todo um mundo por trás disso e que é carente de profissionais que têm o expertise tanto da parte clínica quanto da parte de desenvolvimento. Então hoje eu deixo o meu recado para os estudantes ou para os cirurgiões que estão se formando ou até os cirurgiões que já estão por aí, que olhem com um pouco mais de carinho para a área de desenvolvimento, porque é uma carência absurda que existe não só no Brasil, no mundo inteiro, e isso realmente pode abrir mais um leque de oportunidades para vocês, colegas, na área de desenvolvimento de materiais, na área de planejamento cirúrgico virtual. Então, existe realmente um leque muito grande e é isso que eu queria deixar como recado. O senhor poderia deixar suas redes sociais, um contato? Claro, depois me procurem lá no Instagram, @DavidZille, DevidZille. Lá, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem, podem me mandar uma mensagem, vai ser um prazer respondê-los. Obrigada, doutor. E o doutor Josué, gostaria que deixasse uma dica para os profissionais também? Uma coisa que a gente tem percebido, né, que eu acho que, complementando o que o David falou, os residentes, né, para quem está começando agora na especialidade, eu acho que o mais importante é perceber que a cirurgia bucomaxilofacial ela é mais do que a cirurgia ortognática, a cirurgia ATM, e a gente tem que aprender a enxergar o paciente como um todo, né? Enxergar o paciente no estado fisiologicamente como um todo. O paciente não é só a cabeça e pescoço, entendeu? Então a gente tem que começar a perceber no que essas alterações e essas deformidades alteram no sistema fisiológico do paciente, né? Então, uma coisa que a gente tem visto muito, triste até de falar isso, das formações hoje, né, das universidades. Então, a gente tem um curso de especialização que a gente vê que os residentes chegam, muitas vezes, com déficit de anatomia, farmacologia, anestesia. Então, você fala assim, poxa, e a bucomaxilo, ela é como se fosse uma outra faculdade. Sem dúvida. Porque é um outro universo onde o cirurgião dentista vai entrar. Então, eu acho assim, desde já, quem está na universidade pretende trilhar o caminho da especialidade da bucomaxilofacial, então, não deixa passar a oportunidade de aproveitar ao máximo essas disciplinas básicas, entendeu? Porque isso, mais para frente, vai fazer falta. Vai fazer falta. Sem dúvida. Tá? E é isso, eu estou à disposição, tá? Quem precisar entrar em contato, a gente tem o Instituto aqui em São Paulo de pós-graduação, que é o Instituto Buco, em São Paulo, tá? Não tenho rede social, então eu coloco o Dr. José sem Insta. E é isso, estou à disposição. E obrigado mais uma vez. Perfeito. Imagina, obrigada eu. Esse foi mais um episódio do Facecast. Eu sou a doutora Fabiana Oliveira. Segue, comenta e compartilha.